do Supremo é outra, é torná-la crível como vinculante das nossas vidas, institucional. Bom, nós vamos ter, no pós-guerra, o que nós temos hoje, a discussão do Estado Democrático de Direito. Supera a perspectiva liberal de representação e supera também a questão centralizadora do autoritarismo do Estado Social, em que público era igual a estatal. E mais que isso, né, gente? Aqui, se no Estado liberal o privado sobrepunha sobre o público, no Estado Social é o contrário, né? É o público que prepondera sobre o privado. E aí nós vamos ter problema na seara do direito administrativo, porque hoje tudo é interesse público. O prefeito, ele acha que o município é o quintal da casa dele, ou seja, tudo é interesse público. Ele, na verdade, vai estar privatizando o público sob o nome do interesse público. Tanto que a discussão no direito administrativo hoje é se existe ato vinculado realmente e ato discricionário. Na verdade, só existe ato o quê? Vinculado. Porque a discricionariedade, ela está na lei, só há uma única decisão correta para cada caso. A margem que a lei dá, porque ela não pode prever todas as posições, ela dá, mas o julgador, diante de um caso concreto, ele só tem uma decisão, então não é discricionário, é ato vinculado. Do contrário, é até arbitrário. Muito bem, voltando à discussão do Estado Democrático de Direito, nós não vamos ter mais, no pós-Estado Social, uma preponderância entre público e privado. Agora, público e privado, eles são, como diz o Habermas, eles são equidistantes, eles são para a equidade. Eu não sei o nome que ele vai gostar, que eles gostam de fazer a tradução do português. Na verdade, vai dizer que são equidistantes. Eu não tenho público se eu não tiver o privado, eu não tenho privado se eu não tenho público. Como é que eu vou discutir mandato de um político se eu não discutir a perspectiva do público e do privado? Hoje eu não tenho mais público sem privado. É só a gente lembrar que há 10, 20 anos atrás, lá que é 214 do Código Penal, não existia estupro entre cônjuges. Era exercício regular de direito. Hoje não. A minha cama só é privada se tiver a dimensão do público. Ok? Então, o mais íntimo da minha casa só é íntimo se tiver a dimensão do público, a liberdade sexual da mulher. E o contrário, o que antes era privado, hoje só pode valer pela dimensão pública. Eu sempre falo isso, quando você via uma criança, há 10, 15 anos atrás, apanhando dentro de uma casa, você falava, é da família, eles que cuidem. Hoje não, meu amigo, você liga para o 190, conselho tutelar, qualquer coisa. Nós assimilamos que nós não temos mais direito de ter serial killer, que a família dessa forma, o menino pode sair outra coisa. Ou seja, público e privado mais não são instâncias separadas, nem didaticamente. Se eu levar isso então entre o Código Civil e a Constituição, ainda mais. Você pode ver que o Código Civil hoje ele todo passa pelo fio da Constituição. E a Constituição também passa pela discussão do Código Civil. É dentro disso, pessoal, para resgatar a questão seguinte, o mandato parlamentar, ele não é, desde sempre, ele nunca foi um mandato particular. O mandato político, seja ele no sistema proporcional, que são os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, seja ele majoritário, que são os cargos do Poder Executivo e o senador, ele não é do seu titular. Na verdade, a representação, ela é o quê? É o mandato público. Se ele é público, você tem uma dimensão aí que tem que trabalhar também o privado. Será que o parlamentar, ele é o braço humano de uma vontade? Também não vamos levar ao excesso essa situação, senão a gente vai reinstalar o tal do mandato imperativo com a questão do recall. A grande discussão aqui, quais são os limites deste parlamentar? E é aí que eu quero chegar. O Supremo Tribunal Federal, de novo o Supremo Tribunal Federal, por isso que a questão da centralidade da Corte Constitucional, decidiu que desde o dia 27 de março de 2007, olha só, o parlamentar ou o Poder Executivo, qualquer que seja ele, governador, presidente, deputado federal e estadual, que se desfiliar do partido sem uma justa causa, ele não leva o cargo, ele não leva consigo o mandato. O mandato vai ficar no partido para o quê? Para recolocar o seu suplente. E por que essa data? Aí é interessante, a discussão de novo da modulação.
Porque até então, gente, o Supremo decidiu sempre que o mandato pertencia ao parlamentar. E aí nós temos um problema sério, a questão da mediação institucional. Partido político, pessoal, não tem ilusão. Partido político, antes da Constituição de 88, era pessoa jurídica de direito público. Com a Constituição de 88, pessoa jurídica de direito privado, mas é um privado especial. Por que privado especial? Porque ele tem uma regulação. Você vê o artigo 17 da Constituição, o partido ele só passa a existir, ele passa a existir com o seu registro em cartório. Mas ele só passa a funcionar efetivamente quando o seu estatuto é levado a registro aonde? No Tribunal Superior Eleitoral. Então ele não é um privado qualquer, ele é privado especial. De novo, público e privado a discussão aqui. Os partidos políticos, embora a Constituição dê essa centralidade democrática como a arena de mediação institucional, gente, a mentalidade ainda é o quê? De público no sentido de estatal. Você quer instituições mais autoritárias do que partido político? O presidente do partido político, ele ganha uma legenda aqui em Montes Claros, ele enfia ela debaixo do braço, ele coloca os amigos dele, quem ele quer, ou então ele expulsa. Qual que é a situação aqui? O Supremo simplesmente disse aqui, peraí, se o partido político é pessoa jurídica de direito privado, a fidelidade partidária, ela passa a ser o quê? Ela passa a ser o ditame. Se eu fortalecer essa instituição, eu vou o quê? Eu vou obrigá-las a colocar mecanismos o quê? Democráticos dentro dos partidos. O sujeito, para ser expulso dentro do partido, vai ter que usar o regulamento o quê? Do regimento interno dele. Vai ter que dar contraditório, vai dar ampla defesa. E se verificar qualquer infração a esses princípios, ele vai reclamar onde? Na justiça, né? Que não foi dado a ele o quê? Os direitos constitucionais da contraditória e a ampla defesa. E qual que é o problema aqui? 2 pontos importantes de se ressaltar. A decisão do Supremo sobre fidelidade partidária, ela desencadeia toda uma discussão que há anos está no Brasil, que é a questão da reforma política. A reforma política, gente, ela é usada no Brasil simplesmente o seguinte, tem um escândalo, vamos colocar reforma política aqui, tem um escândalo, vamos colocar reforma tributária. Mas, na verdade, reforma política é mexer com as regras do jogo. Mexer com regra do jogo, para quem está lá, é complicado. E é a grande discussão hoje. Pessoal, hoje a chamada autonomização das casas legislativas, principalmente do parlamento brasileiro. O que é autonomização? Essa palavra é meio estranha, né? Até o professor Rubens ele vai dizer, o que é isso? Não é autonomia. Autonomização é autonomia de sinal invertido. É a não autonomia. O que tem acontecido com o Congresso Nacional? Assoberbado de medidas provisórias, porque ele mesmo quis. Né? Se você ligar o noticiário hoje, está dizendo assim, 26 medidas provisórias trancam a pauta. O problema é de quem? É do presidente, é do Congresso ou do Supremo? Nós temos um problema. Nós temos um presidente que presidenta muito, um Congresso que não congressa e um Supremo que não suprema. Aí o problema é institucional. O problema é vergonha na cara. O problema não é a Constituição. A gente está acostumado a falar, ouvir aí fora, a Constituição é bonita, mas não funciona. De novo, a Constituição anda sozinha? A Constituição bate em alguém? O problema é a postura que eu tenho diante do texto. A nossa formação, gente, ela é positivista. A gente acha que é o que está no texto é o que vale. O que está no texto é o que rege a vida, mas não. É o contexto da nossa vida. É a postura que você tem diante do texto é que vai reger. Eu falo que o problema não é o texto, o problema é a testa, né? O problema é de quem está entre o texto. É a postura de intérprete que a gente não tem. E aí a gente fica igual papagaio de pirata, repetindo o que os outros falam. A Constituição é muito bonita, mas não funciona. Ela não funciona é porque nós, como o quê? Os elaboradores, e ao mesmo tempo destinatários dela, nós não fazemos a nossa parte. E aí está o problema de novo. Por que os direitos sociais lá do artigo 6º continuam sendo normas programáticas? Aí vem a discussão da jurisdição constitucional de novo. A chamada cláusula da reserva do possível. Em casos o quê? Excepcionais, pode sim o judiciário ultrapassar essa perspectiva e dizer o quê? Dar eficácia mínima a essas normas constitucionais. Se não, pessoal, vira uma escola de promessas não cumpridas. Então, a Constituição, na verdade, ela é uma proposta de convivência em comum. Ela não é um fim em si. E aí que está a questão da reforma política. Toda organização política, seja ela em qualquer país, seja na Espanha, no Brasil, na América Latina, toda organização política, gente, ela é passiva de falha.
Mas aí que está, o nosso problema é que a gente busca uma verdade que não tenha falha. Nós somos acostumados a sempre buscar uma verdade em que não se tenha como refutá-la. Quando na pós-modernidade, a discussão com o próprio Gadamer, com o Habermas, nós vamos discutir que na verdade é o quê? A verdade ela é contingencial, enquanto ela for plausível, é ela. Me fala um sistema político que não tem furo. Não existe. Me fala um sistema político que não tem possibilidade de abuso. Não existe. Aliás, o direito lida com isso. O direito lida com o seu uso e com o seu abuso. Já está embutido no direito a possibilidade do abuso. Agora, por causa do abuso, eu vou proibir o uso? O boi está com carrapato. Não, vamos matar o boi, que aí não tem mais carrapato. Não. Ok? É utilizar os mecanismos para fins de o quê? De acabar com o quê? Não acabar com o risco, mas reduzir o abuso. Porque eu não tenho ilusão nenhuma que ninguém acaba com isso. Qualquer reforma política que seja, ela vai ter problema. Agora a questão é o grau. É igual a discussão da corrupção. Todo país tem corrupção na política. O problema é o grau de assentimento com que nós o quê? Falamos o tempo inteiro, isso sempre acontece. Não, gente, qualquer lugar do mundo, o mecanismo político ele é possível de ser burlado. Só que eu já disse para vocês, o direito sabe lidar com isso. Agora, lidar com isso mediante a postura desses intérpretes. O segundo ponto que tem que se abordar, além da jurisdição constitucional, diz respeito, pessoal, à própria arena do Poder Legislativo. Vocês estão vendo que eu estou deixando um pouco a discussão do Poder Judiciário e levando ela para onde? Para a mediação institucional. Por causa de um perigo, né? E essa é a abordagem minha. O perigo, gente, é da gente simplesmente deslegitimar os órgãos de representação, os órgãos institucionais, sobrecarregar um judiciário, né? É o que a professora Ingeborg Maus vai dizer, o judiciário passa a ser o superego da sociedade. O superego é o pai, né, gente? Não pode, filho, não pode, tá, isso aqui pode, isso aqui pode. Não. O judiciário não pode ser o superego da sociedade. Por quê, gente? O que é a dignidade da pessoa humana? Dignidade da pessoa humana não é mínima existencial, não, é mais que isso. É partir do pressuposto que cada ser humano é um projeto autônomo de vida, para dizer o que eu quero ser, é projeto de felicidade. A gente vem nessa droga de mundo é para buscar ser feliz. E projeto de felicidade, cada um tem o seu. Ok? Então a Constituição, ela veio para trabalhar isso, esse projeto nosso. Aí vem a discussão sobre o projeto de nação, o que somos e o que nós queremos ser. De novo, eu não tenho que dar a minha autonomia de indivíduo nem para o Supremo, nem para o Congresso, e muito menos para o Poder Executivo. Eu tenho que o quê? Eu tenho que trabalhá-las enquanto instituição. Por quê? As pessoas vão, a instituição fica. Se eu trabalhar a instituição, os mecanismos de driblar os abusos, ok? Já está um bom caminho andado. Porque, de novo, democracia, institucionalidade, a gente constrói no dia a dia. Não existe a democracia não é um dado hipostasiado. Né? Você pega todo o contexto da América Latina após as ditaduras, né? São construções que se, de vez em quando, levanta, cai, levanta. Né? Pega a discussão do Collor novamente, quando alunos meus dizem, mas que absurdo, o Collor foi impeachmentado, agora ele volta como senador e presidente da Comissão de Infraestrutura. Eu falei, qual que é o problema? Qual que é o problema? É mais uma oportunidade para a gente relembrar de que institucionalmente, mal ou bem, a institucionalidade funciona. O que é isso? A Constituição funciona. Em que sentido? A perspectiva de um presidente que foi derrubado, foi eleito democraticamente, foi retirado sem suspender a Constituição. As instituições, mal ou bem, com todos os problemas, funcionaram, tá? Tanto funcionaram que ele voltou. Até porque ele não deu golpe em Alagoas, deu? Ele pode ter usado de mecanismo, de subterfúgio para se eleger. Mas não posso falar da deslegitimidade dele. Então, mais uma vez, ao invés de ser a minha fala aqui nesse congresso, ao invés de ser contra a representação, é em favor dela. É em favor da mediação institucional. Em que sentido? Fortalecimento de partidos políticos. É todo mundo, como diz o outro, é emburacar para dentro dos partidos políticos. É ir para dentro dos partidos políticos e reclamar mecanismos e o quê? De implementação disso. O partido político não é instituição privada propriamente dita. Ele é público. Público no sentido de cidadania. Ele faz parte da mediação institucional. Gente, porque se não for, pessoal, vai ser tratado como empresa.
Ok? Tem até CNPJ para você ter ideia. Então é empresa. E não é e partido político não é empresa. Ele tem uma função institucional, digamos, numa situação de uma democracia representativa, nós não temos outra solução. Até porque, mecanismo de democracia direta, eu não tenho ilusão quanto a isso. Se você pegar no Hugo Chávez, no governo do Hugo Chávez, já tiveram mais de 15 referendos. E eu não sei se lá é tão democrático assim. No Hitler, sobre o nazismo, nós tínhamos referendo e plebiscito. A gente tem que tomar cuidado com esse discurso fácil, às vezes, de democracia direta. Muitas vezes a via institucional ela é mais calamitosa, né? Ela tem problemas maiores porque demora mais tempo para maturar. O professor Rubens, eu falei com ele ontem, ele falou, não, calma, o Brasil é uma democracia jovem. Aí eu fiquei doido. Falei com ele, jovem? A gente vai continuar eternamente falando que é jovem. Ele falou, não, calma, mas agora está mais rápido. Muito bem. O grande problema é esse, né? Como que você vai transformar as instituições, principalmente de mediação, sem matá-las? A discussão, novamente, perpassa sobre o quê? Sobre um projeto de nação. Em que sentido? O fortalecimento institucional, não só do Supremo em detrimento do Poder Executivo e Legislativo, mas do Legislativo. É uma mediação institucional que sabe que tem seus problemas. Que um deputado, quando falar que está se lixando para a opinião pública, ele se sentiu o quê? Constrangido. Ele se sente constrangido de falar um negócio daquele. Quando você tem passagens aéreas que são pagas para amante, para pagar e periquito viajar para Fernando de Noronha, as pessoas se sentirem constrangidas com aquilo. Porque o público não é quintal do privado, e muito menos ele é estatal. O público ele tem esfera da cidadania, uma cidadania vigiada, no sentido de o quê? De um Congresso Nacional ele ser tido como a caixa de ressonância da sociedade. E não há um órgão autonomizado para fins de representar interesses escusos. Só assim a gente constrói uma democracia. Uma democracia, de novo, que a gente sabe que é cindida, problemática, mas nós não temos outro exemplo melhor. Se a gente pegar, por exemplo, no último semestre a gente trabalhou no Think Tank a discussão sobre a ditadura deliberativa na China. Olha o nome do negócio. Ditadura deliberativa, né? Um autor chamado Pan Wei, ele vai falar, olha, nós vamos sim abrir a sociedade chinesa para fins mercadológicos, 2 países e uma nação. O sistema econômico, nós vamos abrir para o capitalismo, e o sistema político nós vamos deixar nas mãos, continuar nas mãos do Partido Comunista. Qual que é o problema aqui de novo? Aí eu vou falar assim, não, a sociedade ocidental é diferente da oriental. Vamos parar com esse negócio? Vamos parar com esse negócio de que existe Oriente e Ocidente. Outra coisa, que existe choque de civilizações, que é o nome cunhado pelo Samuel Huntington, que para mim não se justifica nada. É igual o fim da história do Francis Fukuyama. Está a crise financeira global aí, detonando tudo, dizendo que não tem nada disso. A teoria do caos, não, um voo de uma borboleta em Hong Kong causa um terremoto em Nova York. Você não tem mais essa confluência de que aspectos culturais justificam eternização de mazelas. É o que o Carl Loewenstein falava, a Constituição do Brasil, ela é semântica. O que é isso? Ela é bonita no texto, mas na prática ela é outra. Qual que é o problema aqui, gente? Ao invés de quando eu estou explicando isso, na verdade eu estou justificando a eternização de mazelas sociais para que se continue praticando. É a condição de novo, né? Aproveitando o 13 de maio, da consciência negra, nós tivemos um país liberal em plena escravidão africana. A Constituição do 24 dizia, todos são livres e iguais, a letra da Constituição. Você sabe o que era a dignidade da pessoa humana em 24? Dignidade da pessoa humana. Escravo é pessoa? Não, é coisa. Ah, então ele não tem dignidade, pode vender à vontade. Olha só, hein? A discussão de mutação constitucional, né? A mesma locução, dignidade da pessoa humana, que está no artigo 1º, inciso 3º hoje, significa o quê? Ele é o funil sobre o qual passa todo o ordenamento constitucional. Como é que uma locução que há 100 anos atrás significava uma coisa e hoje significa uma outra completamente diferente? São as aquisições evolutivas, o aprendizado institucional que nós tivemos enquanto sociedade. E essa é a questão. Não adianta nós trabalharmos um ordenamento jurídico como se fosse letra da lei.
Se a gente não pegar cada diploma desse, a própria Constituição, como que foi elaborada por nós, para nós, aqui agora. Porque não existe nós, o povo, e eles, os políticos. Só existe nós, gente. Só existe nós. Nós somos os autores e, ao mesmo tempo, os destinatários dessa norma. Porque se não for assim, pessoal, nós vamos parar de dar aula de direito. Vamos dar aula de outra coisa, que não direito. Então, é dentro desse ponto que eu gostaria de abrir o debate. A perspectiva de uma reforma política, por si só, ela não resolve nossos problemas. Qualquer que seja o sistema, voto aberto em lista ou voto fechado em lista, a proibição de coligações no sistema majoritário, no sistema proporcional, qualquer arranjo que seja, se não tiver a centralidade de uma mediação institucional, gente, ela é passível de abuso. O problema é exatamente esse, como que nós vamos trabalhar mecanismos de reduzir os abusos, porque eliminá-los é impossível, ok? Muito obrigado, e a gente retoma aqui no debate. Nós agradecemos ao professor Abraão pela sua palestra. E vamos então dar continuidade. Nós ouviremos agora o professor Leandro Eustáquio Monteiro, o tema da palestra Competência Municipal no Direito Ambiental. Professor Leandro Eustáquio de Matos Monteiro é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, especialista em Direito Municipal, mestre em Direito Público pela PUC, MG, coordenador e professor de cursos de pós-graduação, inclusive coordenando a pós-graduação de Direito Ambiental, CEAJUF, autor de obras sobre Direito Ambiental e Direito Público, dentre as quais Lei de Responsabilidade Fiscal comentada e Lei 4.320 comentada, ambas pela editora Juspodium. Professor do curso Pretorium e palestrante em eventos jurídicos no Brasil. Também editor do site www.leandroeustáquio.com.br. Com saudações, nós então passamos a palavra ao professor Leandro. Bom dia. Professor Wender, bom dia. Professores Vitor, professor Abraão, meu amigo, que com certeza foi escalado para falar hoje, né, não é dia 13 de maio à toa. Quero cumprimentar também as professoras Silvana, professora Kelly, os professores Elton e constar a presença do professor Dalmal. Está bem? Não hablo espanhol, não falo espanhol, já deu para perceber. Tem uns falsos cognatos, espanhol e português, que eu acho interessantíssimos, como pelo e cabelo, que é exatamente o contrário, apelido e sobrenome, mas palavrão eu sei bastante, mas não é o caso de falar isso hoje. Eu quero, antes de mais nada, parabenizar a organização do evento. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu não falo sentado, até porque eu estou de pé. E tão logo fui convidado para falar aqui hoje, eu comecei a vasculhar sobre a Faculdade de Santo Agostinho, enfim, tanta gente bacana já passou por aqui e ainda vai passar esses 3 dias. Eu quero também parabenizar os alunos que enviaram seus artigos e tiveram aprovação para apresentação, o que é maravilhoso porque boa parte dos congressos, seminários de direito, e como esse, creio eu, que voltado a maioria para estudantes, sequer dá bola para isso. E vai aqui meu incentivo e meu desafio ao mesmo tempo. Escrever artigo no Brasil, por mais que tenha aumentado a produção literária, ainda é um diferencial. Às vezes a gente vê um estudante de direito perguntando, estou querendo fazer um estágio, não que estágio não seja importante, mas de repente nós 4 aqui estamos formando, você vai fazer um estágio na Defensoria, ela no Ministério Público, no PROCON, em um escritório, aí depois de 6 meses a gente faz um rodízio, ou seja, ao final, logo na formatura, a gente fez a mesma coisa. Escrever artigo ainda é um diferencial.
Então, fica aqui o desafio para vocês, escrevam, parabéns para quem teve aprovado, quem não teve aprovado já começa desde então. Só antes de começar a palestra, pessoal, estudar Direito não é só 3 horas por dia, 5 dias na semana, nos bancos da faculdade, não. Quem ainda acha que é isso, está um pouquinho equivocado. É, sobretudo, participar de congresso, ler delirantemente. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava na padaria e aí vi aquele jornal lá, sei lá o nome daquele tabloide, Notícias, Super. Isso, o jornal é o mesmo, vocês já perceberam? Todo dia tem uma dona pelada, uma notícia de futebol e uma morte. O jornal é o mesmo todo dia. Mas eu acho interessante porque, pelo menos na falta do que ler, alguém está lendo alguma coisa. Eu tenho um afilhado que não gosta de estudar, é a minha frustração, não a dele. E eu fico explicando as coisas para ele, ele fala assim, Dinho, eu não entendo nada, faz uma gravura. E aí eu falo com ele assim, o nome dele é Diego Maradona, sem sacanagem. Ele fez 18 anos agora, então tem 1 ano para trocar, né, se não estou enganado, pela lei de registro civil. E aí, tá bem, pô, que chato, tá escuro. Eu falei com ele assim, começa a ler a revista Caras, ela tem muita foto, né, fácil de ler. Leandro e Abraão recebendo o faqueiro na ilha de Caras. A revista tem muita foto, vale a pena ler. Começa por aí, de repente, daqui a pouquinho tu está lendo uns calhamaços aí de 1000 páginas. Portanto, leiam delirantemente. Direito é sobretudo leitura, porque para falar a gente tem que ter algum conteúdo, isso é o que mais importa. Então vamos lá. Meu nome é Leandro Eustáquio, eu sou o filho mais velho de 3 homens. Meu pai se chama Valdoveu. Imagina tu de manhã assistindo uma palestra, Valdoveu Eustáquio. Não ia ter ninguém. Aí minha mãe fez a melhor coisa no mundo, cara, que foi não deixar, né, meu nome é Leandro, não deixar que isso acontecesse comigo, cara. Por tradição, eu sou o mais velho, eu tinha que chamar Valdoveu Júnior. E aí, sobrou para meu irmão, não sou eu, ele é Valdoveu Júnior, né? Mas Valdoveu antes ele do que eu. Com certeza ele não gosta dessa piada e não iria rir se aqui estivesse, mas ele está um pouquinho longe. Nossa palestra é para falar sobre competência municipal em direito ambiental, então a gente precisa saber o que é direito ambiental. Vamos dividir, está claro ali? Pode desligar o slide, que acho que não vai adiantar muita coisa não. Nós vamos dividir em 3 partes. Primeiro, o que é meio ambiente. A segunda, o que é competência em direito ambiental, evidentemente falando do município. E a terceira, alguns casos concretos. Deixa eu só testar uma coisa aqui. A voz fica muito baixa. Aí em cima é mais caro? Ou aqui, né? Enfim, que legal. Eu estava esse feriado, eu sou Zé Graça mesmo, se vocês não gostarem, eu sento ali e começo a ler o artigo primeiro. Eu estava em Vitória, no Espírito Santo, nesse feriado, e um amigo meu formado, né, a gente formei tem 10 anos, perguntou se eu ficava nervoso. Eu falei, eu fico não, eu fico mais nervoso às vezes conversando com uma pessoa só do que falando em público, não vejo nervosia nenhuma. Bom, vamos lá, o que interessa. O que é meio ambiente? O José Afonso da Silva tem um livro chamado Direito Ambiental Constitucional, que na falta de uma melhor concepção, ele diz assim, tanto a palavra meio como a palavra ambiente, Michel, presta atenção, não vai avacalhar desde o início não, olha para cá e para de olhar para lá, você fica andando o tempo inteiro que eu percebi, presta atenção, a palestra agora é só para você, olha aqui, não caio, está combinado. Tanto a palavra meio como a palavra ambiente significam ou significariam aquilo que talvez na Espanha se chame entorno. Então haveria uma redundância aqui, meio e ambiente significando uma coisa só. Mas, como no Brasil nunca se tratou, nunca teria se tratado tão bem do meio ambiente, é importante que seja redundante, pelo menos para a gente se lembrar, trate 2 vezes melhor daquilo que você não trata tão bem. Nos Estados Unidos da América é uma palavra só, environment, na Espanha, se não me engano, entorno, isso não interessa. Interessa que mais fácil de definir é tentar sentir o que é meio ambiente. E aí na nossa cabeça, Abraão próprio citou, estava o pessoal viajando lá, o papagaio, o periquito e uma turma inteira para Fernando de Noronha. Essa parcela que a gente cita como exemplo, e aí, por favor, na hora que o professor Vitor, lá na prova, falar, defina o que é recurso especial.
primeiro defina, depois encha de exemplo, que a gente tem a mania de ficar enfiando exemplo para depois definir, são coisas diferentes. Aqui eu vou citar exemplos sobre meio ambiente. Um exemplo seriam os animais, mas essa parcela, e quando a gente é arguído, logo de cara a gente lembra disso, de animal, de bicho em extinção, de floresta que está acabando, de desastre. Essa é a parcela reconhecida por José Afonso da Silva como meio ambiente natural, certinho? Estamos juntos? Podemos avançar? Existem ainda as parcelas chamadas, até tem uma lei específica sobre isso, teve um artigo aprovado sobre o Estatuto da Cidade, se não me engano, alguém, quem escreveu está aqui, pode levantar a mão, não precisa ficar tímido, escreveu alguma coisa sobre o plano diretor. Esse assunto cidades é reconhecido enquanto meio ambiente artificial. Então a gente falou de, rapidinho citou, né? Meio ambiente natural, meio ambiente artificial, e temos também aquilo que é chamado como meio ambiente ou patrimônio cultural, certinho? 1, 2, 3, todo mundo pegou? Rapidinho sobre os três, porque aí no final, na hora que eu for falar de competência, principalmente do município, eu vou dizer quando que pode, se é que pode, e dar exemplo para a gente ver como funciona. Anteontem, ou ontem, o presidente Lula sancionou uma lei sobre exposição a essa coisa de antena celular, que eu sempre esqueço o nome, ondas eletromagnéticas. Eu não li a lei, então, esse aqui é o assunto mais recente de direito ambiental, não vou citar sobre porque eu não li, mas está aí e fica constando. Fala um pouquinho de, vamos lá, cultural, artificial e natural, meio ambiente cultural. Uma coisa é cultura e a outra coisa é patrimônio cultural. A premissa é a seguinte: toda manifestação do ser humano é cultura. Entenderam a premissa? Facinho? Então agora, me desculpem se eu vou ofender alguém, eu ofendo e não tem problema. Não existe cultura de formiga nem cultura de abelha. Por que não existe cultura de formiga e abelha? Porque em algum momento da nossa vida a gente escolheu falar que formiga e abelha não é ser humano. Qual que foi a premissa? Cultura é a manifestação do direito é cultura, ponto. E aí não me interessa se é bom ou se é ruim. Toda manifestação de qualquer ser humano é o quê? Cultura. Ou seja, latino, hoje é festa, Renata, é o quê? Cultura. Eu não preciso gostar, de fato eu não gosto. Eu, por exemplo, eu não gosto de, e aí gosto cada um tem o seu e a gente tem que respeitar, eu não gosto de pagode. Olha pra você ver, o efeito da bebida ele é rápido, é passageiro. Já o efeito do pagode, traz a caçamba, vocês não estão ouvindo a música inteira agora? O efeito do pagode é duradouro. Mas isso é gosto, cada um tem o seu. Tem gente que não gostou da piada, nossa, vou embora. Isso é cultura. Outra coisa é patrimônio cultural. E aí, em se tratando de patrimônio cultural, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é o seguinte: não interessa e não é exigível que seja uma situação de valor histórico, precisa ser uma igreja do século XX, só por isso é antigo, é patrimônio cultural. É um exemplo de patrimônio cultural, a igreja tombada, mas não é o único. Outro dia eu estava na casa de uma amiga minha, e ela me mostrou, eu vou falar escultura, na falta de outro nome, de um artista daqui de Montes Claros, eu não me lembro o nome dele, eu sei que o site é meninasdeminas.com.br. Alguém lembra o nome? Sabe de quem eu estou falando? O site é esse, meninasdeminas.com.br. É um artista plástico daqui, eu esqueci o nome dele, eu me lembro o apelido, mas ela falou que não é para citar o apelido porque ele não gosta. Então, não vou citar o apelido não, mas está dado o site. Se essas esculturas que ele faz